E aí, pessoal, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Sejam bem-vindos ao Dialogue Talks, projeto que busca levar até os profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Você pode assistir os outros episódios no nosso canal do YouTube ou ouvi-los como podcast em nosso perfil do Spotify. Não deixe de nos acompanhar nessas redes para não perder nada, hein? No episódio de hoje, falaremos sobre a Síndrome do Burnout, que passou a ser considerada pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional. Ela é a única que ameaça a saúde emocional e bem-estar dos colaboradores nos dias de hoje. O que RH e comunicação interna podem fazer para ajudar? Para falar sobre o assunto, convidamos Cássia Messias, CEO do Zen Club Ecossistema de Saúde Mental. Seja bem-vinda ao Dialogue Talks. É um prazer falar contigo, Cássia. Olá, Marcela. Estou muito feliz de estar com você, batendo esse papo sobre um assunto tão importante para a sociedade contemporânea. Então, obrigada pelo convite. Perfeito, a gente que agradece. Então vamos lá. Primeira pergunta. O burnout é o único perigo à saúde mental dos colaboradores atualmente? No que mais as empresas precisam ficar de olho quando falamos do tema? Olha, Marcela, infelizmente o burnout não é o único perigo que afeta colaboradores no que tange a saúde mental, né? Ele é um dos, e talvez a gente esteja falando com maior ênfase sobre ele nesse momento, porque a partir do início do ano, como você bem colocou, a OMS já classificou como síndrome ocupacional, e isso está gerando algumas discussões. Mas a bem da verdade o tema como um todo de saúde mental, ele é um tema crítico numa sociedade que precisa inovar, né? Então, a criticidade, ela vem muito associada ao momento que a humanidade vive de, definitivamente, a gente precisa inovar. E a gente está aí falando demais de transformação digital, a gente está falando demais de toda essa sociedade digitalizada, e por trás de toda a sociedade digitalizada vem a transformação humana, e aí o que muda quando um cérebro precisa inovar, ele precisa estar em amplo estado de faculdades mentais. Então, se eu não estiver funcionando e operando bem, eu não consigo inovar. Então, aí, respondendo sua pergunta, a gente observa também a ansiedade como um todo, a gente vai observar a depressão, enfim, e todas as outras doenças de saúde mental que a humanidade já vem lidando aí há alguns anos, tá? Mas o burnout, por estar dentro da categoria ocupacional e como impacta a inovação, impacta a produtividade, e hoje é uma responsabilidade jurídica, um liability, do qual as empresas vão responder financeiramente, inclusive, ele tem sido o mais crítico deles. Como a comunicação interna e RH podem ajudar a evitar a deterioração da saúde mental dos colaboradores? E a digitalização nessas áreas faz alguma diferença no assunto? Faz muita diferença. Vamos juntas aqui. Ponto número 1, a gente precisa quebrar um tabu, né, de saúde mental e quebrar um tabu de burnout. Por quê? A nossa sociedade, durante muito tempo, eu mesma sou imigrante aí de geração, então eu vivi um momento em que a gente passava um crachá na catraca de chegada ao trabalho e era orientada a deixar as emoções quando passava o crachá e chegava no ambiente de trabalho. O que acontece hoje? Numa sociedade pós-pandemia, a gente já não sai de casa para trabalhar. Olha aqui, nós estamos conversando e eu estou aqui no meu espaço e assim tem sido minha rotina de trabalho na grande maioria das vezes, né? Então, no momento em que o trabalho e a casa se misturaram, a gente não consegue mais separar a emoção. Não tem mais catraca, não passa mais crachá, enfim, você invade meu espaço de casa, de convivência com a família, e tudo isso trouxe luz à questão de como a gente faz gestão das emoções.
né? E hoje eu digo, não é gestão da inteligência emocional, mas é gestão das suas emoções, né? Então, a comunicação interna, ela pode ajudar a dar visibilidade ao tema, e aí quebrar o tabu. A primeira coisa que a gente fala sobre quebrar um tabu é criar um ambiente de segurança psicológica. Então, se há um ambiente de segurança psicológica, as pessoas falam sobre o tema. Então, o primeiro sinalizador é falar sobre o tema, e aí quando você diz como que comunicação interna pode ajudar, porque comunicação interna é o canal onde a gente fala sobre as coisas, né? Então, definitivamente tem um papel de protagonismo total aqui. E daí você pergunta, e o RH? E claro, o RH, que a gente também está discutindo muito hoje, já pouquíssimas empresas ainda falam, né, em si o nome do RH, a gente já começou a entender que não é mais um recurso humano nessa sociedade digitalizada, ele é muito mais uma área de pessoas, de gente, gestão de pessoas, né? Muitas usam essas bandeiras, mas não importa a bandeira, o que importa é, essa é a área que acompanha a liderança. E quando a gente traz a pauta de saúde mental, já muitos dados, muitas pesquisas já nos mostram que é um problema tripartite. Você trata o indivíduo, né, o colaborador, você trata a liderança, que precisa estar consciente do seu papel, e você trata a cultura. Então, novamente, é aqui que entra o protagonismo da área de gente e gestão e o protagonismo da área de RH que você trouxe, né? Então, assim, de novo, 4 mãos. Eu tenho o RH acompanhando a liderança e tenho comunicação interna trazendo a pauta para discussões para quebrar esse tabu, tá? Então, o papel deles é de protagonismo total nesse tema e nessa batalha que a gente tem que transformar e com muita prioridade. Por quê? Porque a gente não tem vacina para isso, né, Marcelo? Então, é um tema que a gente está vivendo uma pandemia, entre aspas, mas e não tem nem a esperança de ter uma vacina, porque nenhum cérebro está vacinado contra qualquer doença de saúde mental. Perfeita, perfeita colocação, Cássia. Quero saber como você avalia, dentro das empresas, as campanhas de conscientização e de aumento de repertório para ajudar as pessoas, então, a darem nome aos problemas, né, aos problemas de saúde mental. E para saber também se essas campanhas, elas contribuem para encurtar caminhos e solucionar problemas. Boa. Então, as campanhas, elas são necessárias, com toda certeza, e o que eu vejo hoje é, a gente não pode fazer tiros isolados, né, que eu digo. Então, não faz muito sentido eu faço uma semana de conscientização da saúde mental e depois fico no vácuo. Daí, daqui a 6 meses, eu faço mais uma conversa, ou eventualmente eu quero falar no Janeiro Branco, enfim. Se você só fala do tema e faz uma campanha uma vez, isso é gestão da comunicação. Assim como marketing, assim como propaganda e publicidade, são coisas que precisam de sustentação, né? Então, você inicia um ciclo de comunicação e vai dando continuidade e sustentabilidade nessa mensagem, senão ela perde de novo a eficiência, né? Então, desde que seja algo contínuo, a gente precisa implementar aí sim, um programa de gestão da saúde emocional. E aí que entra um ecossistema como o do Zen Club, é extremamente importante que a gente desenvolva uma parceria para abordar um tema que é extremamente cabeludo, né, que eu brinco. Assim, no nosso caso, nesse ecossistema, o Rui Brandão é um médico, a gente não está se aventurando no tema, o Zen Club está aqui há 6 anos trabalhando com pesquisadores, com outras entidades, com muito trabalho aí de natureza científica, com um ecossistema gigante de profissionais, tendo hoje mais de 300 empresas conosco, mas fazendo essa gestão, essa parceria e uma gestão estratégica de toda a saúde mental, onde o programa de comunicação é uma coisa, um aplicativo, então você ter um acesso diário às pílulas, ao conteúdo, e você ter os profissionais nas suas diferentes categorias, seja um terapeuta, um psicólogo, um coaching, uma terapia de Theta Healing, enfim, tudo isso vai compor isso que a gente está chamando de programa, e aí sim faz sentido
entender a jornada como um todo, entender principalmente quem é quem, né? Aonde está o mapa do calor da saúde emocional. Então, eu sempre costumo dizer que para desenhar um programa, eu preciso fazer um assessment. E ok, Cássia, você vem da área de tecnologia, você é uma pessoa que vive em dados aí, então é por isso que você traz essa pauta? Não, não é, Marcelo, eu trago a pauta do dado porque realmente, como é que a gente vai abordar o tema de saúde mental sem dados e como é que eu vou apostar que um profissional hoje da saúde mental atende pacientes sem dados do ambiente de trabalho, se eu quero falar do recorte da saúde mental dentro do contexto de produtividade do trabalho. Então, aí trago mais um papel de protagonismo dos dados, respeitando, obviamente, todo o LGPD, toda a questão de anonimização desses dados, mas eu preciso entender quem na minha população já tem risco, aonde estão concentradas essas pessoas com risco, qual é o plano de ação que eu vou ter efetivamente para essas pessoas, como é que meu ecossistema atua aqui, que diferenciais esse programa e essa parceria estratégica de gestão da saúde vai trazer para o meu time, enfim, é muito mais, tem muito mais facetas, é muito mais complexo do que a gente querer batalhar isso sozinho, né? Então, exige um planejamento e de um programa de jornada, não é uma jornada de 1 mês, 2 meses, 6 meses, nem 1 ano. É uma jornada que tem início, meio, e eu costumo dizer, não tem fim, né? E é com essa pegada que a gente tem que olhar e agir diante desse desafio que nós estamos enfrentando enquanto sociedade. Perfeito. Se me permite uma colocação, parar para pensar em ações pontuais, além de não fazer sentido, mostra até ouso dizer, até um mau caratismo, assim, querer usar de um tema tão importante, né? Tipo, a gente cuida de você, a gente se importa com os nossos colaboradores, e aí fala um momento do ano, e aí nos outros 12, os 11 meses, não liga mais, né? Então, eu acho que é muito importante, de fato, fazer o que você falou, analisar os dados, é claro, acho que é uma base, assim, né, muito importante, e, sim, enfim, né, construir realmente uma campanha sem fim, porque o cuidado com o colaborador tem que ser eterno, né, você tem que cuidar dele para sempre, assim, né, enquanto ele estiver na empresa, enquanto ele, e também dependendo depois, né, é importante ter esse cuidado com ele. Perdão, quis assim, complementar, porque enquanto você falava, me deu essa colocação na cabeça. É exatamente isso, não pode ter esse ponto de isolamento, né? A gente tem que olhar como uma gestão contínua. Tá perfeito, Marcela. Não podia concordar mais com isso. Fico feliz. Então, eu queria saber, a última pergunta, quais são os conselhos e dicas práticas que você pode dar para os profissionais de comunicação interna e RH sobre como cuidar da saúde mental dos colaboradores? Ô, Marcela, eu adoraria dizer que eu consigo dar um conselho que vai servir para todos, mas definitivamente, como a gente já disse, o problema, o desafio, ele é tão profundo que dificilmente eu consigo abraçar todos, tá? Mas, em maneiras, linhas gerais, né, o que a gente sempre vê é, ponto número 1, reconhece que este é um desafio de complexidade alta, trabalha na conscientização desde o líder número 1 e depois em toda a liderança da empresa, tá? É um trabalho de conscientização, portanto, de educação contínua dessa liderança, envolve cultura, então nós vamos ter que falar com as áreas de cultura, e, portanto, a principal dica que eu dou é faz um assessment para entender a criticidade do problema e aí onde ele está concentrado, chama alguém para ajudar, então contrata um profissional para fazer uma parceria estratégica, adicionar experiência e não começar do zero e não ter que inventar a roda que alguém já está vivendo. Adiciona profissionais da saúde, porque o tema é de saúde, né? Então, não dá para a gente lidar sem entender que estamos falando de saúde, não é um programa de gestão de cultura tradicional, é o impacto que a saúde mental tem na cultura, mas é saúde, então se a gente erra, é cérebro, e no fim das contas, o burnout, ele pode ter níveis de extrema criticidade que
podem deixar pessoas afastadas por mais de um ano ou podem deixar um cérebro que não volta a atuar, né, na sua plenitude como anteriormente. Então, sim, é uma situação delicada e a gente tem que abordar o problema com essa consciência, né? Segundo, a gente tem liderança trabalhando mudança, a gente tem que educar a liderança e tem que provocar mudança, possivelmente de hábitos, de formas. Isso vai passar para a gente discutir a produtividade como um todo, a gente vai precisar entender e reconhecer sinais de pessoas que estão em risco. Assim como antigamente a gente reconhece um acidente de trabalho, fica fácil você ver que eu estou com o braço quebrado, porque se eu quebrei o braço na fábrica, você vê que eu sofri um acidente. Mas ainda é muito difícil você reconhecer que eu estou entrando em adoecimento mental. E a gente vai precisar treinar a liderança para isso, né? Para entender esses primeiros socorros e esse tipo de coisa. E a gente vai precisar ter um protocolo e uma comunicação toda feita para isso. Então, voltando à comunicação interna, de novo, a comunicação interna tem um papel de falar sobre isso, de criar os canais, de criar as avenidas que vão endereçar o assunto, e a gente vai desenvolver esse programa de acordo com a situação de cada empresa, né? E eu acho que a tecnologia hoje nos ajuda bastante, então quero deixar um convite. O Zen Club, a gente tem o aplicativo, mas por que você está puxando? Eu não estou puxando sardinha para o Zen Club, mas estou dizendo, precisa ter alguma coisa que tenha a mobilidade, a praticidade do meu telefone, porque é a qualquer momento que eu preciso. Então, a facilidade de ter um momento para acessar um conteúdo de meditação e de respiração, a facilidade para, eventualmente, precisar entrar em atendimento com um profissional online, e aí, no caso do ecossistema, eu tenho sempre alguém de plantão, eu clico ali, em alguns 2, 3 cliques eu consigo estar na frente de um terapeuta e entrar em protocolo de emergência e evitar, possivelmente, alguma coisa muito mais radical. E então, todas essas facilidades, elas realmente são importantes para a gente evitar acidentes mais graves, né? E acho que, no mais, eu gosto de dizer que é um convite a gente trazer o nosso coração para o trabalho, para essas relações, e, ao final de tudo, liderar é liderar com o coração. Então, um líder é uma pessoa que está em constante aprendizado. E, sobre o tema, todos nós estamos em aprendizado, porque é bastante recente. Então, coloca no papel de aprendizado, colaborador. Coloca-se no papel da consciência de que, como colaborador, você tem uma bandeira importante de autoconhecimento e de muita disciplina para operar sempre na sua melhor versão, e a cultura. Eu acho que são esses pontos que eu queria deixar, Marcela. Faz sentido para você? Faz muito sentido. Nossa, sensacional. Inclusive, só para falar, a Dialogue é usuária da Zen Club, então Olha, sim, eu a gente vejo. aprova, né? Então, eu fico por aqui, né? Ficamos por aqui. Mas antes disso, devo te lembrar que o Super App Dialogue veio para revolucionar a sua comunicação interna. Podemos ser um aplicativo de CI, rede social corporativa, hub de serviço de RH. Temos também. Para saber mais sobre nossas soluções, acesse www.dialog.ci. Agora, eu queria muito agradecer a presença da Cássia. Foi sensacional, eu adorei conversar com você. E eu queria perguntar se você tem alguma consideração final, quer deixar contatos. Com certeza. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, Marcela, também adorei bater esse papo contigo. E contato, eu gosto de compartilhar muito do que eu vivo no dia a dia, no meu canal do LinkedIn, então eu sou a Cássia Messias no LinkedIn, costumo postar, sou bem ativa, principalmente nessa causa. 2, eu queria deixar uma reflexão para todos, de quando a gente fala sobre saúde emocional, saúde mental, a gente puxa bandeiras, como eu já trouxe, de inovação, a gente puxa causas que estão sendo frequentemente discutidas como diversidade e inclusão, porque não tem como você trazer uma pauta de diversidade, você contratar e você ter política de diversidade se não houver inclusão, e não tem como haver inclusão se não houver consciência e gestão de saúde emocional.
porque senão tudo é um estresse e sempre a gente vai entrar nos nossos bias inconscientes e aí não vai dar certo essa política de diversidade e inclusão, né? E, por último, é uma questão social. Então, gosto de oferecer e terminar deixando essa perspectiva. Quantas pessoas você não conhece que ou deixaram de trabalhar porque tiveram dificuldades com os seus líderes e não souberam, de alguma forma, endereçar, ou deixaram de trabalhar porque estavam se sentindo extremamente estressadas e aceitaram que não são capazes de fazer isso, porque também não conseguimos acompanhar, acolher e tratar essa gestão. Então, ao final, é um problema de saúde, é um problema financeiro, impacta o nosso PIB e, portanto, não tem como a gente falar de ESG e de sustentabilidade sem olhar para essa pauta. É isso que eu queria deixar. Muito obrigada, querida, pelo convite. Perfeito, perfeito. Então, como eu falei, estamos ficando por aqui, mas antes disso, eu tenho 2 dicas. Visite nosso blog. Lá você encontra muito conteúdo bacana sobre temas de interesse das áreas de comunicação interna e RH, como experiência do colaborador, ESG, diversidade e inclusão, saúde mental e muito mais. Acesse blog.dialog.ci. E a segunda dica é: converse com a Dialog nas redes sociais. Você nos encontra no LinkedIn, Facebook e Instagram como dialog.ci. Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau!